Alô você, gente, está começando mais um episódio no NamiraCast, aqui no nosso canal do YouTube dos 7 Segundos, da Rede Antena 7, nas nossas redes sociais e também no nosso Na Mira da Notícia, na Rádio 96 FM. Satisfação ter você por aqui na telinha, mais uma vez, para receber mais um convidado especial nesse episódio. Bom, e a produção aqui me deu um roteiro, né? Me deu um roteiro de abertura muito interessante. Olha só que bonitinho fizeram aqui a abertura do roteiro. No último dia de uma década, quando o Brasil se preparava para virar o calendário, nascia em Aracaju, Sergipe, um menino destinado a nunca passar despercebido. Filho de Mário Dias, funcionário do Banco do Brasil e de uma mãe recatada e do lar, ele chegou para completar uma família já cheia de histórias, irmãs e mudanças de cidade. Esse menino parece coisa de infantil, mas é Leonardo Dias, vereador de Maceió. Foi criado lá em Sergipe e aqui no estado de Alagoas. Viveu sua infância lá nos anos 80, mas também já cresceu por aqui. Desde os 12 anos trabalhando, já virou empreendedor. Foi incluído também nessa questão de ser pai de 3 filhos, inclusive tem gêmeos. Meu amigo, o homem não é fraco não, tem filhos gêmeos aí na história também. E começou a sua vida pública, né? Sua vida pública aqui no estado de Alagoas, depois de empreender. E, é claro, não planejou ser político, mas a política, ela o encontrou. E a gente está aqui para recebê-lo com essa abertura fofa, né? Rapaz, ficou fofinho, ué. Foi, gostei aqui da... Eu me vi até criança ainda. Recordou aí. Em vez de brutamonte agora, né? Recordou a sua infância lá em Sergipe. Qual é a cidade ser natural lá de Sergipe? Eu sou de Aracaju mesmo. Aracaju Minha mesmo. família morava em Buquim na época, né? Que é a capital. É a cidade da Laranja, na verdade, lá. Minha família toda é de Lagarto, é do interior, a família Conheço de mãe. Lagarto, terra boa. E meu pai é nascido em Maruim, que fica na margem da BR-101, um município bem pequenininho. Né? Mas eu nasci em Aracaju. E, enfim, morei em Aracaju e em Maceió muitas vezes, né, durante a minha vida. Eu acho que eu morei umas 4 vezes em Aracaju e umas 4 vezes em Maceió. Ficava sempre alternando. Meu pai e minha mãe se separaram cedo. Eu tinha 7 anos, né, e ela voltou para Aracaju. Então eu ficava 2 anos com ela, 2 anos com meu pai, 2 anos com ela, 2 anos aqui também com meu pai. Então seu pai morava em Alagoas e a sua mãe morava em Aracaju. Isso. Aí por isso você tem esse, a gente pode chamar de ALC, né? O CAL. Exato. Que é o Sergipe com Alagoas, né? Sergi Alagoano, né? Sergipe Alagoano. Tinha uma Copa de Futebol que era Alagipe, né? Alagipe, Alagipe, Alagoas e Sergipe, né? E o Asa foi campeão da Alagipe já. Mas tem muito tempo que eu não vou em Aracaju, viu, velho? Aracaju tem muito tempo que eu não terra vou. boa. Aracaju, frequentemente, os alagoanos vão mais também para pegar voo, né? De Aracaju também. Voo pra cá tá complicado, tá difícil. O voo tá caro aqui, né? demais. Tá mais barato voar por Aracaju. Bom, é um prazer recebê-lo aqui no nosso episódio na MiraCast pela primeira vez. No Namira na rádio já esteve por diversas vezes, mas hoje a gente tem mais tempo aqui para dialogar, trocar ideias e conhecer um pouco mais do Leonardo Dias. Você entrou na vida pública, você é empreendedor em que área? Então, a minha primeira empresa foi um provedor de internet, de uma tecnologia via rádio, que foi lançada por uma empresa israelense. Isso logo que eu entrei na faculdade, acho que eu tinha 20 anos por aí. Né? E como empreendedor, essa foi minha primeira experiência. Logo depois eu entrei na Telemar, na Oi, né? Telemar e Oi, era um grupo só. Passei 10 anos na companhia, fui executivo, o gerente mais novo do Brasil. Com 22 anos eu já era gerente na empresa. E, enfim, fiz uma carreira executiva, né? Até que dei minha contribuição, achei que tinha dado e saí da empresa. E aí voltei para Maceió, para morar em Maceió, estava morando em Recife nessa oportunidade, e em Maceió eu vim para empreender. E aí eu tenho uma empresa que, na verdade, tem já aí 14 anos. Né? Então eu sou empresário do ramo de restaurante, né? de bares, lanchonetes, enfim. E a política veio meio que por acidente nesse meio do caminho aí. Né? Enfim, não era parte do meu plano, nunca pensei na minha vida me tornar um político, né? Na verdade, sempre tive ojeriza sobre a política, embora sempre eu acompanhasse, né? Mas nunca pensei em entrar nela, né? Em ser um agente público diretamente. Então, para mim foi uma surpresa aí, esse caminho que a vida traçou aí. E como é que foi que bateu esse tino na sua vida? Porque assim, a rejeição política ela é grande, né? Em diversos fatores. A gente que faz comunicação, principalmente, a gente milita com políticos que têm pensamentos dos mais diversos, que é muito interessante. Tem um cara que pensa mais centro, um cara mais esquerda, mais direita. Mas todo pensamento converge, por muitas vezes as pessoas querem acertar e querem que as coisas deem certo, né?
E a gente sabe muito bem disso. E a política tem desse viés, porque cada ideologia, cada um que defende sua ideologia defende um parâmetro, né, um padrão de político, podemos dizer assim. Mas o que despertou em você? Porque a gente vem num país que vem aflorando também de alguns jovens, e é necessário que, eu digo sempre que a política ela envolve tudo, né, no nosso dia a dia, desde o pãozinho que você compra na padaria, a gasolina que você abastece no carro, né, ao salário mínimo que aumenta ou não. Então, tudo depende de política. E as pessoas se furtam desse direito de discutir política e pagam um preço muito alto quando o governo não corresponde com o que ela deseja na sociedade. Então, o que despertou no Leonardo Dias, empreendedor, ser político? Muita gente diz ele entrou para roubar, para ganhar dinheiro, né, para pegar dinheiro público. Outros dizem, não, ele entrou porque ele é bolsonarista. Outro entrou, não, porque ele gosta de aparecer, ele quer aquele colete. Então, na sua visão... Mas é a realidade, né? A gente vê os comentários políticos, é mais ou menos assim. Eu acompanho muito comentário político, então o cara que xinga o político, ele sempre tem um viés para ele xingar o cara. Então, assim, na sua cabeça, o que diz assim? Eu vou ser um vidro desse que vai receber pedrada na política. Então, eu sempre fui envolvido na igreja, né? Durante toda a minha infância, né? Meu pai foi o primeiro coordenador da Renovação Carismática aqui de Alagoas. Minha mãe também sempre me levava para os retiros de carnaval. Então, eu sempre fui envolvido na igreja. Quando eu vim para Maceió, eu estava, inclusive, num processo de saída de uma depressão muito grande. Eu tive um problema, síndrome de pânico, enfim, e estava muito envolvido na igreja. E no cursilho, eu conheci o Dr. Gerson Aldilon. O Dr. Gerson Aldilon, ele tinha um programa de entrevista católico. E ele me chamou para apresentar esse programa. Uma dessas entrevistas que eu fiz foi com o padre Cícero Lenisvaldo. E nessa entrevista era sobre a questão do aborto. Para fazer essa entrevista, eu tive que me preparar e ver o que é que o Congresso estava tratando sobre a descriminalização do aborto. E na entrevista eu vi que o padre Cícero estava muito amarrado por conta da próprio estado dele de sacerdote. Ele não poderia ali falar nome de partidos, dizer nominalmente quem é que estava trabalhando por essa agenda, né? E ali eu resolvi entrar na militância, no ativismo político, para retirar aqueles que estavam tentando. No caso, a Dilma Rousseff e o PT. Isso era em 2014. Então, na verdade, o que me despertou para me envolver na política não foi outra pauta, foi uma pauta vinculada à minha fé, que era a questão do aborto. Nesse meio de campo, eu encontrei pessoas que estavam também insatisfeitos com o governo Dilma naquela época, né, os médicos, os construtores, estava todo mundo muito chateado, e a gente formou o Movimento Brasil, né? Então começaram aquelas manifestações de rua. E eu fui assim, até pela minha facilidade de comunicação, pela minha disponibilidade também, às vezes, de tempo, né? Porque eu era empresário, não tinha uma agenda mais flexível, eu terminei me dedicando a essa causa. E trabalhei muito pela retirada do PT, né? Primeiro pela não reeleição da Dilma e depois pelo impeachment dela. E aí, na verdade, assim, a política veio absorvendo o meu tempo, absorvendo o meu engajamento, as pessoas começaram a me reconhecer como uma liderança política, começaram a pedir para que eu fosse candidato. Em 2016, eu tive um aconselhamento com Dom Henrique Soares da Costa, né, que é um homem santo. Ele era bispo de Palmares na ocasião, e eu fui até ele com o objetivo de que ele tirasse isso da minha cabeça. Né? Eu digo, não, eu vou me aconselhar até para prestar contas a quem pedia para eu ser. Desencargo de consciência, né? Por desencargo de consciência. Aqui. E eu fui para lá crente que ele ia dizer, olha, não entre porque não é a sua missão. E, na verdade, eu votei pré-candidato. Né? Então, o Dom Henrique, ele foi muito sábio, né? E, enfim, ali a gente estava com aquela questão do gênero, da ideologia de gênero, nos planos municipais de educação, estadual também de educação, eu trabalhei muito fortemente naquilo para derrubar aquilo, né? E aí ele me aconselhou que eu continuasse. Fui candidato em 2016, sem dinheiro nenhum, sem conhecer ninguém na política, absolutamente ninguém. Tive 2.086 votos, uma votação muito boa, ninguém nem sabia quem era eu. E em 2020, aí eu fui já com um pouco mais de maturidade, né, e ciente do meu papel, né, do que é que eu iria fazer se eu chegasse no mandato. E aí a gente foi eleito com 3.777 votos. E agora, nesse último ano, a gente foi reeleito aí com 10.274 votos, né, triplicando a votação. Triplicando a votação, realmente, praticamente triplicando.
Votação realmente muito grande, surpreendeu a todo mundo, né? A minha equipe, a mim mesmo. Eu esperava aí, eu digo, se tudo der certo, a gente vai fazer em torno de 8 mil votos. Né? E a gente superou isso. Então a gente agradece a todos aqueles que confiaram no nosso trabalho, né? Que confiam no nosso trabalho. E eu tenho certeza que a gente está correspondendo. Bom, se você fosse comprar 10 mil votos a R$ 50, daria um investimento alto, né? É, Não é assim que os caras fazem conta, né? conta, mas, 10 mil mas votos você ter 10 mil votos, reais. não compra 10 mil votos, Né? você tem que comprar hoje 50 mil votos, 50 mil para dar 10. Para dar 10, né? Porque 50 mil, acho que vai ver o que dá. Vixe, Maria, 25 milhões, né? Estamos no século XXI, não, né? não Daria sei. 5 milhões aí, né? A 50 conto por aí. A 50 conta. Né? Então, assim, é um absurdo, mas é realidade. Tem gente que vai para política comprando o voto do eleitor até hoje, né? E nada é feito, ninguém é punido por isso até hoje, né? Essa Você é acha uma que realidade, isso viu, uma Ângelo? realidade Assim, nua e crua, né? que é muito injusto, né? Às vezes o pessoal fala tanto em democracia e a gente fala assim, pô, a gente não vive uma democracia, porque as pessoas compram um mandato. Infelizmente, né? Então as pessoas gastam tanto dinheiro comprando o voto e as pessoas vendem o voto e votam, né? E ninguém faz nada, não acontece nada, você não vê nada, né? E infelizmente isso é uma prática universal, eu acho, né? Porque isso acontece também, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é uma coisa só daqui. Eu converso com outros vereadores do Rio de Janeiro, né? Lá também tem os feudos, né, das comunidades e tal, onde a pessoa compra os votos e é eleito ali com aquele feudo. Então, assim, é uma realidade muito difícil que, infelizmente, o nosso sistema judiciário ainda não conseguiu combater da forma como deveria, né? Leonardo Dias é o líder do PL na Câmara de Maceió. O que representa ser um líder do PL, um partido que é hoje o partido do ex-presidente Bolsonaro, que encontra-se preso, né, inclusive lá em Brasília. Eu dizia até poucos dias, comentando com uma pessoa próxima a mim, eu disse que como é a vida no Brasil. Um dia você é presidente da República, no outro você é presidiário. É uma coisa muito louca, né? E é uma coisa que vem acontecendo com frequência, né? A gente tem o Lula foi preso, o Michel Temer foi preso, o Collor está preso, o Bolsonaro está preso. Então, assim, dá até medo de ser presidente do Brasil hoje, né? É igual ser prefeito de Rio Largo, né? O governador do Rio, né? Também, né? Tem essa safra, né, de prisões, né? Tem uma safra aí, né? Infelizmente, né? Assim, bom, eu entendo que a prisão do Bolsonaro, diferente das outras que sempre foram de corrupção, foi por perseguição, né? Então, o Bolsonaro ele foi eleito por um erro do sistema em 2018. Né? O sistema jamais pensou que um deputado que não tinha qualquer expressividade dentro do Congresso pudesse ser presidente num partido sem absolutamente nenhum tempo de TV e sem dinheiro. O que aconteceu foi uma coisa que não se explica até hoje. Né? O Bolsonaro virou uma onda, virou uma febre, né? E foi eleito em 2018. O sistema não contava com isso. E ele fez vários enfrentamentos, né? Às vezes muito contundentes. E isso incomodou muita gente. Né? Então, na verdade, o sistema sempre quis culpá-lo, condená-lo por algum crime. Se tentou de tudo. Né? Várias narrativas, rachadinha, imóvel, pedofilia e não sei o quê. Né? Então, toda hora se criava alguma coisa. E nunca se conseguiu achar nada. E nesse episódio do famigerado golpe da Disney, né? Se colou uma narrativa dentro daquele ato triste do dia 8 de janeiro, vinculando ele a esse ato que não tinha absolutamente nenhuma relação com ele. Inclusive, ele já tinha dito que ia fazer uma oposição inteligente, que era para as pessoas entenderem que ele não ia partir para o tudo ou nada, que ele ia absolver, e mesmo assim ele foi condenado. Né, e hoje passa por esse lamentável episódio. Para mim é uma honra, né? Assim, eu fui presidente estadual do PL durante a eleição de 2022 e no primeiro turno, no segundo turno o JHC veio para o partido, né, e a gente cedeu a presidência para ele, né, para ele poder vir comandar o partido aqui. Ele, prefeito, né, obviamente tem um poder político muito maior do que o meu, uma experiência política muito maior do que a minha. Então, nada mais do que justo, não teria sentido ele vir para o PL sem ser pela presidência. Né? E eu fiquei com a liderança do PL. Né? Eu já era líder nesse episódio, né? E continuei com a liderança até hoje. Então, na verdade, eu já era líder no mandato passado e nessa continuo. Eu acho que é uma coisa natural, até porque eu sou o vereador que tem mais identidade com o PL. Né? Os próprios amigos do PL, os próprios vereadores, minha bancada reconhece isso. Não que amanhã eu não possa deixar de ser.
né? Mas a liderança, ela permite que a gente tenha mais tempo de fala, mais tempo de vista, tem algumas prerrogativas que são importantes, né? E a gente, enfim, tem essa confiança dos colegas para ficar na liderança, pelo menos até então. Pois é, o PL, que é um partido que tem a maior bancada, né, na Câmara hoje. São 11 vereadores, 11 hoje, né? Tem 2 licenciados, entraram 2 suplentes, né? Que é o Caio Bebeto e o Neto Andrade. Saíram o Brivaldo e o Eduardo Canuto, mas somos 11 a bancada. Fizemos uma grande bancada, né? Assim, o partido com maior representatividade. O nosso desafio agora é fazer isso também na Assembleia. Vocês acham que quantos nomes desses da bancada de vereadores saem para candidato a deputado estadual ou federal no próximo ano? Eu acredito que uns 4 a 6 devem sair. Estaduais, acho que uns 4, né? E talvez aí mais uns 2 também venham para federal. Eu acredito que esse seja o número. E você, Leonardo Dias, é candidato a quê? Eu sou candidato a deputado estadual. Deputado Serei estadual. candidato a deputado estadual. Não posso dizer que sou ainda, né? Mas sou pré-candidato a deputado estadual. Acho que eu terminei o primeiro mandato. O primeiro mandato foi muito bom, né? Tanto que a população reconheceu isso na votação, né? Como eu falei antes. E agora eu acho que é natural do caminho político você traçar um espaço maior, né? E dentro da Assembleia eu vou poder ajudar muita gente que hoje me procura, né? Com problemas a nível estadual e que minha limitação não me permite atuar. Então, assim, não raramente eu sou como é que se diz, acionado, né, por pessoas que moram no interior, né? E a gente quer fazer esse trabalho que a gente fez com muita responsabilidade, com um trabalho muito certo, também no âmbito estadual. Muito bem, agora eu pergunto a você, né? O vereador, ele tem que legislar, tem que fiscalizar, fazer as coisas acontecerem aqui. Sim. Vamos para o Leonardo Dias, vereador. Ou é aquele vereador que senta na poltrona de vez em quando na sessão, aquele que entra na live no carro, que não faz nada, ou aquele aqui em Maceió tem episódio de vereador até dormindo, né? Na cama, numa poltrona. numa poltrona na sessão online aqui. Inclusive, a imprensa pegou muito no pé dessa questão, porque a pandemia já tinha acabado e a Câmara ainda estava fazendo as sessões híbridas. Mas eu pergunto você é um vereador atuante, a gente acompanha o seu trabalho, vê você ali fazendo muitas atividades. Por exemplo, aplicativos, né? É uma pauta que você abraçou aqui em Maceió. Os motoristas, sim. Os motoristas de aplicativo, né? Tem uma discussão ampla sobre isso, a gente sabe que é uma nova modalidade de trabalho que não tem como voltar mais atrás. Agora, o que chamou mais a sua atenção durante essa audiência pública que foi promovida pelo Ministério do Trabalho com relação aos motoristas de aplicativo? O que ficou definido nessa reunião? Alguma coisa nova? Então, na verdade, o Ministério Público do Trabalho fez essa audiência pública há acho que uns 10 dias, mais ou menos. A gente já também fez algumas audiências públicas. Dessas audiências públicas saíram coisas bastante importantes para a categoria. E o MPT está muito preocupado com a condição de trabalho dessas pessoas, que também é uma preocupação minha. Eu tenho conversado muito, por exemplo, com o executivo. Existe a promessa que ainda não foi efetuada, eu tenho cobrado muito a eles, que é a questão do ponto de apoio. Né? Pessoas hoje que passam o dia rodando, não tem um banheiro para ir, porque quem trabalha numa empresa, num comércio, tem um banheiro, tem um micro-ondas para esquentar uma comida, tem uma cadeira para sentar, né? Tem um lugar para respirar. O motorista de aplicativo está o tempo inteiro dentro de um carro sem nenhuma infraestrutura. Então, essa é uma realidade que a gente ainda não se adaptou a ela, né? E o natural seria que as empresas fornecessem isso, né? O que eu falei lá no MPT. Mas, diante dessa impossibilidade, né, dessa inatividade das empresas, que o poder público possa comparecer. Então, tenho cobrado muito a gestão do JHC que a gente possa fazer esses pontos de apoio, pelo menos 2, um aqui da parte baixa e um outro na parte alta, né, que a pessoa possa ir lá descansar, carregar o celular, ou mesmo esquentar um almoço, ir no banheiro, repousar, assistir um pouco de TV enquanto descansa por meia hora, porque a corrida deles é muito grande. E existe a questão também, que aí é um pouco mais trabalhoso e que um pouco mais difícil de ser resolvido, que não diz respeito ao meu âmbito, que é a questão do vínculo empregatício ou não. Eu sou completamente contra a gerar o vínculo empregatício, mas é necessário que essas pessoas tenham pelo menos alguma dignidade. O Congresso tem discutido algumas matérias, né, mas sempre num caráter arrecadatório. Então o governo federal quer muito regulamentar a atividade para poder arrecadar. E eles já não ganham tanto. E com certeza quem vai perder nisso não é a Uber, não vai ser a plataforma. A plataforma vai repassar esses custos.
seja para o motorista ou seja para o passageiro, o que pode inviabilizar, inclusive, a continuidade desse sistema de transporte, que hoje é muito importante. Né? Então, a gente tem se dedicado muito a dialogar com a categoria e acompanhando também essas discussões, inclusive indo ao Congresso, dialogar com os deputados federais sobre esses projetos, quando eles estão ameaçando entrar em pauta, no sentido de que a gente possa preservar o ganha-pão dessas pessoas. Né? Então, é uma causa que, na verdade, assim, não é de agora. Desde antes de eu ter mandato, eu já me envolvia nessa discussão dos motoristas por aplicativo. Né? Eu sou um defensor do livre mercado. Eu acho que todo mundo tem o direito de trabalhar, de produzir, de levar o seu dinheiro para casa com a menor intervenção possível do Estado. Né? Eu, inclusive, revoguei a lei municipal. Né? Existia uma lei aqui em Maceió de 2019 que regulamentava essa categoria. E eu revoguei essa lei. Né? E eu sempre disse aos motoristas por aplicativo, olha, isso vai prejudicar vocês em algum momento. E em 2022 chegou esse momento. Saiu uma portaria onde praticamente anularia as grandes plataformas, Uber, 99, Windrive, enfim, as grandes plataformas de aplicativo praticamente seriam expulsas de Maceió. E a gente conseguiu fazer ali um movimento para revogar essa legislação. Então eu fico aí nesse, vamos dizer assim, nesse meio de campo, né, escutando a categoria e tentando dialogar com o poder público e dentro daquilo que é na minha alçada eu mesmo legislo. Bom, em outro episódio aqui no NamiraCast, a gente trouxe o presidente da Câmara, né? E o Chico Filho falou, a gente já teve até aqui um contraponto, né? Ele Sim. falando que não achava justo a questão dos aplicativos, porque eles ganham muito em cima do trabalhador e não há arrecadação municipal, né? E não há imposto cobrado sobre esses aplicativos. Falou também da proteção que os motoristas não têm. E eu discordei alguns pontos porque eu disse, não, se o cidadão ele trabalha autônomo, ele pode pagar o próprio INSS. Sim. Ou ele pode fazer o próprio fundo de garantia dele, com o MEI, e fazer Sim, o fundo de garantia. Isso, eles então, têm. Assim, e eles ganham muito mais que um salário mínimo. Muito mais. Né? Então, tem motorista de aplicativo que eu já ouvi, e eu converso com alguns quando eu pego o aplicativo, eu já ouvi um cidadão dizer que chegou a fazer 10 mil reais, trabalhando muito, claro, mas fez um salário de 10 mil reais. Sim. Né? Durante 30 dias. Antes se chegava a esse patamar. Hoje a realidade dos Ubers, infelizmente, diferente, bem diferente. Mas o cidadão hoje não se vê mais querendo na CLT ganhar um salário mínimo para sustentar o custo de vida dele. Então ele vai para outras... Às vezes ele tem até outro trabalho, faz do Uber ou do outro, qualquer aplicativo, plataforma, outro meio de agregar sua renda. O senhor defende esse mesmo pensamento do Chico Filho, que tem que cobrar imposto, que ele tem que pagar? Eu acho que tem ele que tem que tirar ser vínculo imposto trabalhista. de quem paga, na verdade. Eu tenho uma visão diferente do vereador Chico, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que desonerar. Né? A gente tem que tirar imposto de quem está pagando. Tipo assim, o cara que é do aplicativo taxista devia ter um combustível mais barato, vamos supor. Então, mas quem vai pagar para que o aplicativo cobrasse mais barato a corrida? Não, veja, o que acontece? Não existe almoço grátis, né? Se vai dar de graça para alguém ou dar subsídio a alguém vai ter que pagar. Sim. Porque a conta no final vai ser a mesma. Né? Então, assim, agora, a eficiência do poder público é que deve ser buscada. E com isso você poder reduzir os tributos. O Bolsonaro fez muito isso no governo dele. Ele reduziu tributos de coisas que começaram a arrecadar mais, porque começou a vender mais, porque o imposto era baixo. Né? Então, a leitura da economia, no meu campo de entendimento, é diferente da do Chico. Eu acho que, por exemplo, o taxista ele tem que ser desonerado. Né? Não onerar o motorista por aplicativo porque o taxista paga. Né? Então, eu acho que a visão é diferente. Mas, assim, o vereador Chico ele defende, ele é um defensor dos taxistas, né? Então é uma visão até dele ali da classe que ele dialoga muito, né? Então por isso que ele talvez seja contra. Mas repito a vocês, como você disse, assim, o motorista ele pode hoje ser um MEI, né? E pode recolher a sua previdência. Né? Não existe nenhum impedimento para isso. Agora isso é uma liberdade dele. O que é que o Estado quer fazer? Né? O governo quer obrigar, né? E aí onera. Né? Então, assim, eu sou contra esse tipo de coisa. E se você perguntar a categoria, ela de forma maciça, ela é contra o reconhecimento de vínculo empregatício. Eles não querem se CLT com as plataformas.
Sim. Né? Então, se Tem você que haver perguntar... uma nova modelagem, vamos dizer assim. Exato. Ele também não é um autônomo e também não é um... Então, assim, Não tá existem desamparado, características... né? Exato. Mas, por exemplo, vamos voltar aqui a um tema interessante que eu trago sempre como exemplo. Pode até não sei que se cumpra a regra 100%, mas, por exemplo, eu lembro que quando fizeram a lei de regulamentação do mototaxista lá em Arapiraca, o cara, para poder credenciar, ele tem que pagar o INSS. Sim. Então, assim, tinham regras que ele tinha que fazer ali. Placa vermelha, pagar o INSS, né? Então, para estar coberto, porque ele é autônomo, se ele sofre um acidente de moto, quem vai cobrir o prejuízo? Sim. Então, assim, tem que ter um regramento disso. Sim. O cara vai ser motorista aplicativo, então ele vai ter que contribuir para o INSS. Se ele quiser ter um fundo de garantia, ele vai ter que cumprir com o fundo de garantia, ele vai ter que abrir um MEI, um CNPJ, fazer uma coisa básica ali para dar cobertura a ele ao mesmo tempo, para que quando acontecer algum incidente com ele, ele tenha cobertura e ao mesmo tempo ele contribui. Seria mais ou menos isso. Mas o governo ele vai muito além, né? Então, assim, ele quer regulamentar para cobrar. Hoje se está se falando aí de uma possível taxação de 26,5%. Só? Para os motoristas por aplicativo, né? Então, assim, não só para previdência, sócio, mas né? em cima de... Exato. Sócio, né? Então, assim, a gente... Ele já tem um sócio que é a própria plataforma. Aí vira mais porque, por exemplo, sócio. se você paga R$100, né, numa conta burra assim, se você paga R$100 para uma viagem, a Uber fica ali, no mínimo, com 40, em média. A Uber especifica a porcentagem em cima da viagem? Não é fechada, depende da viagem não dele. Não tem uma porcentagem? Depende da hora. Então, se for R$10, 40% é meu, 60% não, é seu? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Às vezes é mais, às vezes é menos, né? Então fica variando, de acordo com a quantidade de Uber no local, na hora, enfim. Outra discussão que eu tive aqui na época com o Chico foi a questão de horas. Eu já ouvi motorista dizer que o Uber, pelo menos a plataforma do Uber, ela 10 horas ela bloqueia. É isso? Sim, eu não me recordo se são 10, mas ela tem um limite. Quando você atinge aquele limite diário, ela bloqueia. Você não pode mais dirigir nela, na plataforma. Então, é basicamente isso. Porque o cara trabalha lá 16 horas, 18 horas. Não, isso não existe. Não existe. Não existe. Isso. A plataforma não libera. Não libera. Né? Não libera. Interessante isso. Agora vamos sair da pauta aqui dos aplicativos e vamos continuar nela por enquanto, porque tem mais uma pergunta com relação à faixa azul. Sim. É um projeto de lei que está circulando na Câmara, se não me engano, você já foi aprovado na Câmara, seguiu para análise do Executivo. Aí eu pergunto a você, como é que a gente vai saber que o carro é de aplicativo, não é de aplicativo, para usar a faixa azul? Pronto. E então, que regramento vai ter de horário? Porque, por exemplo, a gente sabe que a Fernandes Lima já é um caos. Sim. Né? E o pessoal do ônibus sofre mais. Sim. Então, se você bota mais carro para rodar na faixa azul, vai congestionar. Em tese, é prejudicial. Então vai ter um horário tipo assim, esse horário de pico de 6 às 9 da manhã, o Uber não pode usar a faixa azul. Agora depois das 9 pode. Perfeito. Então, vamos lá. A lei que foi aprovada, ela prevê a possibilidade de usar desde que obedecido a alguns regramentos. E ela já estabelece alguns regramentos mínimos. A primeira delas, por exemplo, é a identificação do Uber, do carro, certo? Então, o carro ele precisa estar identificado com adesivo na parte dianteira e traseira, ou se a DMTT regulamentar, pedir também nas laterais não tem problema, o DMTT pode fazer essa regulamentação assim que a lei for sancionada ou promulgada. E a DMTT também vai regulamentar, que é um outro detalhe que também você não mencionou, que é o seguinte. Eu vi muitas pessoas comentando, eu vou me inscrever como motorista por aplicativo só para usar a faixa azul. Não adianta. Né? Por quê? Porque o DMTT vai regulamentar também a quantidade de corridas que essa pessoa precisa ter para ser caracterizado como motorista por aplicativo. Então, aquele cara, por exemplo, que faz 10 viagens por mês, ele não é um motorista por aplicativo. Né? Ele pode fazer alguma viagem, né, para complementar alguma renda ou algum episódio específico. Então, ela vai chegar lá, por exemplo, e vai botar, não, você precisa ter 2.000 viagens no último ano. E aí, com essa informação, você vai poder fazer esse cadastro. E a outra coisa é o horário. Né? A gente conversou muito, e esse foi o ponto de maior discussão. Porque, veja, o objetivo não é prejudicar o trânsito de Maceió, óbvio, né, que não é esse. E é tanto que ele foi aprovado por unanimidade pela Casa. Né? Então, a Casa, de forma unânime, aprovou. A gente discutiu muito isso com a categoria, discutiu também com o DMTT. Né? Então, ficou do DMTT regulamentar qual é o horário que será permitido. O que a gente imagina, mas aqui não é, vamos dizer assim, o que vai ser necessariamente lá na frente, é que entre o horário de 9 às 5 horas da tarde fosse liberados. Porque muitas vezes o que acontece, Ângelo, também, a Fernandes Lima está congestionada, mas a faixa azul está liberada. Está quase sem ninguém usando. E aqueles carros por aplicativo estão justamente aumentando o trânsito da Fernandes Lima, em vez de poderem estar rodando ali na faixa azul que está desocupada.
Então, esse contrário também existe. Né? Às vezes a pessoa se preocupa só, não, vai um monte de carro entrar na faixa azul no horário de pico e o ônibus da pessoa que precisa chegar para o trabalho vai demorar mais. A pessoa vai ter que sair mais cedo de casa. Não é isso. E essa flexibilidade de gestão do horário, o DMTT vai ter, através de regulamentação própria. Então, um ato de portaria ou mesmo um decreto pode ser emitido no sentido de regulamentar isso. Né? Então, foi muito conversado esse projeto com o DMTT e também com a categoria. E a gente chegou num desenho que vai, vamos dizer assim, limitar aqueles espertinhos que querem usar a lei somente para poder se beneficiar. Muito bem. A gente está aqui ao vivo e a cores, né? E esse episódio você vai poder ouvir também na Rádio 96 FM, aqui no nosso canal no YouTube. Então fica ligado aí, se inscreve no nosso canal da Rede Antena 7, vai ter novidades a partir de 2026 também aqui no nosso canal. Muita coisa nova está chegando. E a gente vai trazer essas novidades em breve para vocês aí. Mas eu tenho uma pergunta interessante para o Leonardo Dias. Eu acompanho ele também nessa questão de saúde pública. Inclusive teve uma operação na Secretaria de Estado da Saúde, já desvendando um problema de corrupção, né, lavagem de dinheiro público. E a gente tem ouvido muitas reclamações como imprensa da dificuldade. A gente tem o Hospital Veredas, que é um caos aqui. Eu não sei se a Câmara discute. Nunca vi ninguém, um vereador, discutir o problema da Câmara aqui. Essa pauta do Veredas, que é uma vergonha. A gente tem todo dia o trânsito interrompido na Fernandes Lima. As pessoas precisam trabalhar e outros precisam receber para poder sustentar a sua família. Eu não vejo um mover político sobre isso. A gente vê muita gente nas UPAs demorando para ser regulada, passando dias e aflições e recorre à imprensa para tentar ajuda. Eu vejo maternidades suspendendo atendimentos e gente tendo que nascer em outra cidade, não na cidade dela, porque não tem parto pelo SUS, porque o hospital que tem ali privado ou que é filantrópico não recebe mais aquele paciente do SUS porque não recebe o dinheiro. É um caos. A saúde aí é um problema sério que precisa ser resolvido. Não está na sua essência, né? No que deveria ser a saúde pública de Alagoas. Qual é a realidade que o vereador encontra em Maceió hoje também, com as unidades de saúde, né, com o hospital da cidade que foi comprado pelo município? Funciona realmente esse hospital? Então, vamos lá. O Hospital da Cidade, ele era o antigo Hospital do Coração, né? Ele era um hospital de alta complexidade, tinha vários procedimentos lá bastante importantes para a população. Hoje ele perdeu um pouco da sua força, né? Então, assim, hoje não tem mais cirurgias cardíacas, por exemplo, lá, que poderia ter. Né? Eu tenho conversado muito com o secretário Morinha, né? E ele me disse que tem enfrentado alguns problemas de credenciamento para o SUS. Porque o que aconteceu? Agora o município precisa desse credenciamento para receber por essas cirurgias também. Porque o governo federal repassa dinheiro para as secretarias com base nos procedimentos. Né? E, enfim, hoje ele tem lá alguns procedimentos, né, que são importantes, mas ele não opera na capacidade que ele poderia, até mesmo pelo tamanho dele, pelo porte dele. Né? Agora, isso demora um tempo por conta dessa questão do credenciamento. Eu não sei exatamente qual é o ponto que está agora, mas a última vez que eu tenho conversado com ele faz em torno de 6 meses, 5 meses, e estava nesse patamar, esperando o credenciamento para fazer alguns dos procedimentos que são importantes dentro da rede. O grande problema hoje nosso não é nas UPAs, embora que seja o que todo mundo vê. Né? A pessoa vê ali a UPA, o sofrimento, a superlotação, demora para atendimento e etc. Mas o problema não está lá, o problema está nos leitos dos hospitais, a ausência de leitos. Né? Então o que acontece? As pessoas não são transferidas no tempo que deveria, porque a UPA é feita para ser um pronto atendimento. Então seria questão de 24 horas. Né? Então a pessoa que precisa ir para um hospital, em 24 horas ela deveria conseguir essa vaga e ser transferida para um hospital. Só que hoje o que acontece? Eu não diria nem que eles ficam esperando dias, eu digo que ficam esperando semanas. Eu já encontrei pessoas lá com 30 dias. Se qualquer UPA, e aqui eu não estou falando da UPA do estado ou do município, estou falando de qualquer UPA. Né? Se você for na UPA do estado é assim, se você for na UPA do município também é do mesmo jeito. Então não existem leitos suficientes ou disponibilizados para que essas pessoas possam ser transferidas das UPAs. Aí os médicos que deveriam estar atendendo na porta ficam lá dentro cuidando de um internamento que nem deveria existir. Porque não tem estrutura para isso, não tem alimentação, né? Não tem acomodação para um acompanhante. Às vezes não tem nem maca suficiente. Eu já peguei pessoas, por exemplo, e eu relatei isso recentemente no plenário. Uma senhora com 15 dias deitada numa poltrona. É desumano. Né? Então, assim, é um absurdo.
A gente está com a saúde à beira de colapsar. Eu venho há muito tempo, nesses 5 anos de mandato, eu até fiz um discurso essa semana falando que em 5 anos que eu tenho como vereador, eu, infelizmente, por mais que eu tenha tentado, que tenha tratado esse problema, eu não vi nada avançar. É muito triste você dizer isso, porque a gente... a única esperança é que a gente seja aquela água que fica batendo na pedra e que talvez algum dia fure, né? E que chame a atenção dos órgãos de controle, que chame a atenção das pessoas que deveriam cuidar disso. Porque o fato é, as pessoas estão apodrecendo e morrendo nas UPAs sem leito. Eu não sei onde foram parar aqueles leitos que o Estado criou, né? Você imagina se não tivesse o Hospital da Cidade hoje, por exemplo, para receber alguma parcela dessa população. Porque sem o Veredas, como você bem comentou, Ângela, é um outro problema. Se você for no Veredas, vai ter um monte de leito vazio, eu tenho certeza disso. Se for nas enfermarias, e eu fui já algumas vezes e questionei isso, você vai ter 2, 3 pacientes na enfermaria e 4, 5 leitos vazios, que poderiam estar sendo ocupados por pessoas que estão nas UPAs. Então, veja, a pessoa fica lá na UPA com leito vazio. Por quê? Porque o hospital não tem mais capacidade de atendimento, não está mais conseguindo sobreviver. Foi montado um tempo atrás, inclusive com intervenção do Judiciário, um comitê para tentar recuperar o Veredas. O Veredas é um problema imenso. E a ausência do Veredas é um problema maior ainda. Nós não podemos perder ele. Nós perdemos já o sanatório, né? Então, assim, a gente tem um sistema de saúde em Alagoas à beira de um colapso. Infelizmente, à beira de um colapso. E eu não vejo, né, por parte da classe política e também por parte da imprensa, por parte dos órgãos de controle, uma preocupação grande nesse sentido. Né? Então, eu fico estarrecido, porque é um problema que ninguém fala. Só quem vai numa UPA é que sabe que existe. Só quem trabalha numa UPA é quem convive todo dia com o desespero dos pacientes. Você imagina o estado de emoção, o estado psicológico das pessoas que trabalham lá, que ainda ficam ouvindo xingamento, porque a população não entende que o problema não é dele, não é do profissional que está ali. Né? Então, assim, é lamentável. A gente fica, infelizmente, só com angústia. Agora, me explica melhor, eu não sei se você pode me explicar, mas essa regulação surgiu de onde? É federal, estadual, municipal? De onde surgiu essa ideia de regulação? Então, há um tempo atrás, eu não sei se é nacional, não sei, né? Mas eu acho que tem uns 4 anos que se fechou as portas de todos os hospitais, inclusive do HGE. Né? E na hora que se fechou as portas dos hospitais, se jogou para as UPAs fazerem essa triagem. Tem um certo sentido nisso, desde que a UPA funcione e consiga triar. E hoje existem 2 regulações, a regulação dos leitos do governo do estado e dos leitos do município. São 2 regulações distintas. E às vezes o pessoal fala, né, comenta, se você entrar numa UPA do estado, não consegue ir para o hospital do município. Se você entra numa UPA do município, não consegue ir para um do hospital do estado. Não é bem assim. Né? A sensação é essa e o usuário tem até uma certa razão, porque demora mais. O município, por exemplo, quando não tem a especialidade, ele precisa cadastrar na regulação do estado para o estado anunciar para os hospitais e os hospitais puxarem aquela pessoa para o leito disponível. Então funciona dessa forma. Então eles colocam lá o paciente no sistema, né? E o hospital que está com leito vai lá e puxa esse paciente. E o que acontece, infelizmente, é isso. Aqui a pessoa fica lá no sistema, esperando o código da regulação, que todo mundo já sabe até o que é esse código de regulação, e que infelizmente não sai. Demora dias, semanas para sair. Então nós temos hoje pessoas com problemas ortopédicos que não conseguem ser regulados, que não saem para fazer as suas cirurgias, inclusive com os ossos calcificando, às vezes até ficando deformado por causa do tempo que se espera. Pessoas com câncer, e aí um problema maior ainda, porque leito oncológico ou é HU ou é Santa Casa, e aí é uma demora imensa, e a pessoa que está numa UPA com câncer, ela está numa fase que precisa de um atendimento urgente, e a UPA não tem medicação sequer para isso, porque não é a especialidade da UPA. Então, assim, a pessoa, quando eu vejo pessoas gritando "Viva o SUS" da boca para fora, eu digo, meu amigo, vá conhecer o SUS. Porque senão você está gritando "ressuscita o SUS", né? Não é viva, não no sentido de comemorar, porque não tem muito o que comemorar ali, porque a gente paga para ter a saúde.
Os nossos impostos, cidadãos pagam nos seus impostos para ter a saúde funcionando. E, infelizmente, o SUS está colapsando. Pois é, colapsando no modo geral e as pessoas estão morrendo sem atendimento médico. Isso que é o pior, né? Às vezes tem até o atendimento, mas demora chegar o atendimento. E aí tem caso clínico que o cara termina sucumbindo, né? E não dá. O paciente está ali desesperado, a família está desesperada precisando daquele atendimento. Todos os dias, Ângelo, todos os dias, seguramente, eu recebo 5 pedidos de socorro. Pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, de pessoas pedindo, pelo amor de Deus, ajude minha família, minha mãe, minha tia, minha... É o tempo inteiro as pessoas desesperadas. E a gente sem poder ajudar. Infelizmente, a gente fica de mão atada. Né? E você vê aí a pessoa... Aí você passa até o problema, rapaz, ajuda aqui a ver essa pessoa está no estado grave. Quando consegue, 2, 3 dias depois, que você vai dizer, olha, já morreu, não precisa mais. Acabou de falecer. Várias vezes eu passei por isso. É triste, né? Então assim, é só angustiante. É a impotência do. É impotência, o sentimento é de impotência. Né? Agora vamos falar também da estrutura de Maceió. Maceió é uma cidade que cresce e de forma assustadora. O turismo está forte, está aquecido. Agora em dezembro a gente já sente a cidade pegando fogo no aspecto de muita gente, o trânsito ficando travado cada vez mais e o plano diretor que não sai do papel. Esse plano diretor, ele está passando pela maior alta tecnologia da direção mundial para chegar aqui na Câmara de Maceió. E aí, plano. O que o Legislativo tem feito para cobrar o Executivo? O prefeito está preparando ainda esse plano? Ângelo, veja só, esse plano está atrasado, não é de agora, tem mais de 10 anos que a gente espera uma atualização do plano diretor. E assim, já se foi feito todos os debates dentro da alçada do Executivo em relação a eles. A informação que a gente tem é que faltavam pouquíssimos detalhes, prometeram mandar em junho, nós estamos em dezembro e não recebemos. Né? Então, assim, a Câmara vive de fases, tem fase que só se fala de plano diretor, de cobrança do plano diretor, e depois esse assunto se cobra tanto e não chega que não vamos dizer assim, o assunto se dissipa. Né? Mas é uma preocupação muito grande, porque a nossa cidade precisa revisar. A gente cresceu muito, né? E precisa cuidar da cidade. Então precisa discutir tudo. Por exemplo, outra coisa muito importante, você falou do trânsito, é o plano de mobilidade, que também precisa chegar na casa, que está em desenvolvimento. Né? Nós não temos hoje um plano de mobilidade. E o plano diretor vem com mudanças, pelo menos que a gente tem a informação, grandes em determinados aspectos. E importantes demais. Por exemplo, hoje o centro e o Jaraguá. Né? A gente precisa liberar o centro e o Jaraguá para a construção de residenciais, até mesmo para melhorar a mobilidade. Porque muitas pessoas hoje saem de lá da parte alta da cidade para vir trabalhar aqui na parte baixa. Esse é o normal, inclusive, né? Por causa da quantidade de bar e restaurante, falou do turismo também, de bar, restaurante e hotel, que são grandes empregadores aqui do nosso município. Vêm para cá, se deslocam até aqui, quando poderiam morar muito mais próximo. E depois tem que subir. Então, isso não tem cidade que aguente essa dinâmica. Você tem que cruzar a cidade inteira para poder trabalhar. Então, hoje Maceió vive um caos. Né? E a Braskem colaborou muito também com esse caos, né? No sentido das interrupções que a gente teve na região do Bebedouro e do Farol. Então, a gente espera que o plano diretor, enfim, chegue. Né? Mas eu já não digo nem data, porque já foram tantas vezes que prometeram fazer em determinado prazo e não cumpriram. Né? Ao longo desses 10 anos, não digo nem dessa gestão do JHC, que fica difícil a gente poder chegar aqui numa entrevista e se comprometer ou dar algum parecer sobre isso. Mas qual é o maior entrave hoje no plano diretor? É o setor imobiliário que pressiona? É a indústria que pressiona? É a população que pressiona? É o poder executivo que não quer mexer? Então, na verdade, assim, tem muitos interesses dentro do plano diretor, né? Mas eu não vejo hoje uma pressão ainda nesse sentido de se alterar, até porque ele não está posto ainda, né, do que é que de fato vai estar ali. A gente tem uma ideia, né, algumas noções. Por exemplo, se fala muito que no litoral norte se limite os andares até 3 andares, né, de prédios, o que é uma mudança gritante. Né? Então, isso aí preocupa, por exemplo, o setor de construção, mas para o setor ambiental eles são favoráveis. Então, assim, é um jogo de interesse muito grande nisso.
né? Eu não estou falando que os interesses não são legítimos, eu estou falando que os interesses são legítimos, até porque, por exemplo, quem fez um investimento em um terreno ali, naquela região, esperava construir um prédio grande. Como é que vai construir um pequeno agora, por uma mudança numa legislação? Então é complicado, né? Então, todo esse debate vai ser travado na Câmara de Vereadores, né, quando chegar lá. E aí sim a gente vai ouvir a população e se vamos adaptar o plano dentro daquilo que a gente entender, em maioria, que é o correto. Pois é um plano diretor que não sai do papel, gente. É uma dificuldade gigantesca. Agora, eu tenho ouvido também muitas reclamações, não só da população, mas dos empreendedores do centro de Maceió. É um centro que está ficando abandonado, cada vez mais esvaziado, muitos estabelecimentos comerciais fechados, com nome aluga-se, vende-se, a estrutura não é aceitável para o nível de Maceió, ou seja, se você não revitalizar o centro de Maceió, a chance do centro morrer é gigantesca, porque ninguém vai deixar de ir para um shopping que tem ar-condicionado, estacionamento, né? E todo um conforto, e Maceió cresce com questão de shopping center ou grandes galerias que se abriram durante o tempo, para você ficar disputando um centro esburacado, ruas danificadas, sem estrutura de estacionar e outras coisas mais. Então, o que a Câmara discute sobre o centro de Maceió, que até hoje, né, nesses últimos 15, 20 anos, ninguém mexe a colher lá? Então, a gente, primeiro, assim, o plano diretor ele precisa mudar esse conceito e permitir que aquilo seja também ocupado, que aquela região seja ocupada também para moradia. Isso é fundamental, para você dar vida também ao centro, mesmo à noite. Por exemplo, nós estamos falando agora de fazer a reforma da Praça Sinimbu. É uma grande aposta, né? Pode ser que aconteça o que aconteceu com a Praça Centenário. Mas ali no entorno nós não temos mais um volume habitacional, então a gente precisa mudar essa realidade do centro. O centro, na verdade, é um grande desafio para, acho que a grande maioria das capitais, né? Você pega Salvador, por exemplo, eu morei em Salvador, o centro de Salvador é um caos. Recife, o centro de Recife também já não existe mais praticamente, se acabou. O centro do Rio de Janeiro foi revitalizado agora, recentemente, mas também viveu uma época muito dura. São Paulo está tentando também fazer isso. São Paulo tem um projeto do Tarcísio também agora, muito bom, de investimento também no centro, né, com moradias, inclusive, também dentro desse novo conceito, e em levar também toda a parte administrativa do governo para lá. O JHC ele tem feito isso, né? Primeiro, o centro administrativo da Prefeitura de Maceió deve se deslocar para lá, são aqueles 3 prédios que estavam abandonados ali, que ele adquiriu e já está lá em processo de reforma, né? O projeto foi anunciado, foi assinado a OS, já tá em andamento. Aquilo vai dar vida também para aquele local, né? Mas sem a gente discutir uma mudança num plano diretor para que o centro possa ter uma vida, fica muito difícil, né? Esse é o caminho que todas as capitais estão trilhando, né? E nós precisamos seguir esse mesmo caminho. Então, o novo centro, né, é um projeto da prefeitura, inclusive, que engloba essa parte administrativa, mas engloba também uma requalificação. E a gente espera que isso aí possa ser executado ao longo aí dos próximos biênios, né? Pois é, agora eu vou falar a gente está quase na reta final da nossa entrevista aqui. Eu queria abordar com você o cenário nacional brasileiro. Sim. A gente vê uma turbulência gigantesca. E eu já, nas minhas análises políticas que eu faço aqui no 7 Segundos, na Rede Antena 7, desde o ano passado eu falava, olha, o Bolsonaro vai ser preso perto das eleições. E foi o que se concretizou. Foi se desgastando até chegar a essa prisão do Bolsonaro. Tem um Bolsonaro preso, uma direita meio que dividida, com o anúncio do Flávio Bolsonaro para ser o pré-candidato. Havia uma expectativa, inclusive as pesquisas mostravam isso, que o Tarcísio teria uma grande chance de ser um adversário forte contra o Lula. Ao mesmo tempo que muitos defendem que ele renove o mandato em São Paulo e venha mais forte para uma segunda disputa, de repente, numa próxima eleição. Mas fica essa questão também, o Bolsonaro só confia em quem é parente, no filho, ou na esposa, ou em quem quer que seja, e não em um nome da própria direita. Então fica esse aspecto também. E há um sentimento de divisão, né, na direita hoje, quando se apresenta o Flávio Bolsonaro. Como é que você recebe essa informação? Você acha que o eleitor de direita vai no Flávio Bolsonaro ou vai ter divisão no primeiro turno e só no segundo turno pode ser que ele chegue com uma expressão maior?
se ele chegar nesse segundo turno? Então, eu acho que não há divisão na direita. Eu acho que a centro-direita, o centrão ali, ele realmente não aceitou bem o nome do Flávio, pelo menos nesse primeiro momento. Ele esperava que fosse um nome onde hoje, por exemplo, compõe mais, que seria o próprio Tarcísio. Tarcísio hoje ele faz um governo de centro-direita em São Paulo. Né? Tem uma composição lá com o PSD do Kassab. Né? Então, assim, é uma pessoa que navega muito bem no centro. Eu só não concordo assim, que teve uma frase aí sua de que ele só confia nos filhos dele. É óbvio que a gente confia muito mais naquele que é do nosso sangue, isso é natural. Né? Mas o Bolsonaro ele tem o Tarcísio como um dos grandes quadros. Quem fez o nome do Tarcísio foi o próprio Bolsonaro. Né? Então não há vamos dizer assim, um problema do Bolsonaro com o nome do Tarcísio. Né? Não é isso. Agora, dentro da estratégia política e do capital político que é do próprio Bolsonaro, ele tem a prerrogativa de deixar esse capital com quem ele identifica que seria o melhor nome. No caso, o Flávio. O Flávio, ele não tenho dúvida que a direita bolsonarista, a direita vai votar no Flávio. Né? Eu estarei lá na linha de frente apoiando o Flávio também na sua eleição. O centro-direita, né, pode ser que lance algum outro nome, que eu não sei quem seria. Porque eu não vejo o Tarcísio sendo candidato sem o aval do Bolsonaro. Eu conheço o Tarcísio. Eu sei a gratidão e a lealdade que ele tem ao Bolsonaro. Eu sei a relação que eles dois têm. Então eu não vejo ele sendo candidato por influência do centro. Né? Então o centro teria que inventar algum outro nome aí para botar para ser candidato. E outros nomes que se lançam como sendo de direita, né? Por exemplo, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado. Tem um eleitorado que eu acho que é muito mais ali do reduto deles, né? Ali de Goiás, do Centro-Oeste, e o outro do Sudeste, nem do Sudeste, do Sul. Talvez tenha ali algum percentual de votação, mas insuficiente para chegar para um segundo turno, na minha avaliação. Então acho que é natural, eu não vejo problema nenhum em agora, por exemplo, no primeiro turno, ter outros nomes. Né? Eu acho que até é bom, né? que dilua isso. Né? E no segundo turno, com certeza o Flávio Bolsonaro estará lá, né? E a gente vai sentar com todas as forças que não aceitam esse tipo de governo que vem sendo feito pelo Lula. Né? E eu acho que a grande maioria dos partidos devem caminhar junto. União Brasil e PP, por exemplo, hoje, que é uma federação que tem o maior número de deputados, não tem sentido eles estarem com Lula depois de romperem oficialmente com Lula, agora no fim do governo dele. Né? Eu não digo nem fim, né? Ainda falta um ano, né? Mas porque é um governo que mal começou e todo mundo já espera que termine. Então eu acho que essas forças todas serão aglutinadas no segundo turno. E o Flávio deve ter o apoio de todos eles para a gente poder retirar o Lula. Essa decisão na última semana aí do Donald Trump com relação à lei magnífica com Alexandre de Moraes é uma derrota para o Bolsonaro? Não para o Bolsonaro, porque ele não estava diretamente envolvido, mas para a direita com certeza sim. Né? Para a gente não tem como negar que ele se frustrou. Né? A gente lutou muito para que as sanções individuais acontecessem. Eu, pessoalmente, sou contra a sanção que prejudique as pessoas. Né? A sanção econômica ela é muito ruim para a gente, para o setor produtivo, para a geração de emprego, de renda. Então, eu não tenho como defender isso, mas a sanção individual para aqueles que violaram tantas vezes o sistema judiciário, a gente esperava que fosse mantida. Né? Eu não sei o que levou o Trump a fazer isso, não sei qual a estratégia, ou mesmo se tem alguma estratégia por trás disso, né? Mas o fato é que os Estados Unidos alegaram que a aprovação da dosimetria já foi um avanço no sentido de se fazer justiça, né? E deu uma recuada. Não sei, né, se esse seria o motivo. E qual o comportamento dele se o Senado, por exemplo, não passar a dosimetria. A gente tem que esperar, infelizmente. Né? Mas a gente lamenta, né? Porque assim, o Brasil está numa situação muito difícil. Muito difícil. O sistema jurídico brasileiro foi quebrado somente para poder condenar Bolsonaro. Então a gente tem juiz que é vítima, acusador, é investigador e é o juiz ao mesmo tempo. Como é que é isso? Nós temos uma turma no STF
onde 3 pessoas têm ligações íntimas com o maior rival do Bolsonaro e que votam pela condenação dele. Isso é claro, de 5, 3 pelo menos ali, a gente já sabia qual seria o voto. Não importa nem o que é que tinha nos autos. Né? Então a gente viu um sistema persecutório e que a gente imaginava que a força, a pressão dos Estados Unidos pudesse, de alguma forma, votar a normalidade o nosso sistema democrático. O pessoal fala muito de democracia, mas não respeita. É uma democracia velada, podemos dizer assim, né? Só de um lado que acontece, parece, no Brasil hoje. Agora, com esse sentido que nós temos aí da decisão do Trump, o Eduardo Bolsonaro está anulado politicamente, né? Ele não volta ao Brasil. Eu acho que anulado é um nome forte, mas com certeza foi uma pancada, não tem como a gente negar isso, né? Agora, vamos lá, o Eduardo, ele tem um mérito de fazer aquilo que ninguém nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer. Entenda, o Eduardo era chamado de fritador de hambúrguer pela esquerda, né? Esse fritador de hambúrguer chegou lá, nos Estados Unidos, na Casa Branca, mostrou o que estava acontecendo no Brasil e fez com que o presidente americano fizesse uma sanção por violação de direitos humanos contra o membro da mais alta corte de justiça do nosso país. Então, não tem como se anular politicamente o Eduardo. E o Eduardo, ele tem a nossa admiração, nosso respeito. Não é perfeito, assim como eu não sou, como o pai dele não é, como ninguém é. Mas tem muito mais virtudes do que defeitos, isso eu tenho certeza. E eu conheço o Eduardo de perto, né? Considero ele um amigo. Já tem muito tempo que não falo com ele, tem algum tempo, desde que esse negócio todo se desenrolou, né? Mas eu tenho muito respeito pelo Eduardo, assim como muita gente tem muito respeito pelo Eduardo e gratidão por ele. Tenho certeza que se hoje ele fosse candidato, se nós tivéssemos uma justiça que fosse imparcial, esse inquérito que ele responde hoje nem sequer existiria, assim como não existiu pelos mesmos motivos para o Boulos e Gleisi Hoffmann, que foram no exterior fazer exatamente a mesma coisa. E se ele fosse candidato para o Senado, ele seria o senador mais votado do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida. Então você não tem como dizer que uma pessoa dessa está anulado politicamente. Para o que ele se candidatar no Brasil, ele será eleito. Mas você acha que não pegou mal? Porque quando ele vai para lá e tem essa taxação com os produtos brasileiros, gerou mais mídia negativa do que positiva para ele. Naquele momento, sim, concordo com você, teve mais mídia negativa, mas mídia negativa contra o Bolsonaro sempre houve. Mas o resultado é diferente. Porque uma coisa foi assim, só narrativa. Uma coisa é você falar e uma coisa é o que aconteceu, né? Porque, por exemplo, o agro foi prejudicado, né? Principalmente, na sua maioria. Eu não conheço ninguém do agro que está aborrecido com ele. Ninguém do agro. Você acha que não? Não. Eu conversei com todo o agro de Alagoas, com todos os grandes usineiros, com as pessoas que trabalham com gado de corte, eu conheço eles. E na época eu falei, bicho, como é que isso impacta você? Ele disse, Léo, impacta. Mas se for preciso para a gente ter o nosso país de volta, eu estou satisfeito. Então era um momento muito difícil, é um momento muito difícil que o nosso país vive. Que a gente não sabe até onde vai parar. Né? O nosso país vive um sistema que a qualquer momento vai virar, ou se não já virou, uma Venezuela. E eu não falo só da liberdade econômica, eu falo economicamente. Eu não falo somente das liberdades individuais, me permita corrigir. Né? Das liberdades, do sistema democrático, eu falo economicamente, que é um país em frangalhos. Porque onde a esquerda domina, a economia claudica. Pois é, agora eu pergunto a você, eleições 2026 está chegando. A direita tem candidato em Alagoas? Acho que a gente tem a centro-direita, né? Assim, o JHC eu não considero ele sendo uma pessoa de direita, né? Ele é uma pessoa de centro-direita. Mas ele não se posiciona, como é que ele vai ser um candidato? Mas nem sempre a pessoa precisa se posicionar pela própria gestão, pela forma de gestão, pelos fatos. Mas vamos lá, vamos aos fatos, vereador, vamos aos fatos. Ele não se posiciona politicamente, é diferente de você e de outros que se posiciona, então ele fica frio ali em cima do muro. Então, é o estilo dele. Mas ele consegue agradar o cara da direita sem se posicionar? Então a direita tem um pouco de mágoa, né, de alguns momentos. Eu mesmo já fiz algumas cobranças públicas, né? Por exemplo, até no seu programa na rádio, nós falamos sobre a questão dele não ter falado, não ter comentado nada sobre a prisão do Bolsonaro. É óbvio que a gente que é de direita gostaria que ele se posicionasse como sendo de direita, né? Mas ele não se sente à vontade nisso. Ele é uma pessoa que dá para a gente dialogar bem,
É uma pessoa muito inovadora, uma pessoa que se preocupa com a questão do setor produtivo, da geração de emprego e renda. Então tem muitos aspectos nele que dialogam muito com a direita. Né? Ele não entra na pauta de costumes, essa pauta de costumes não é a dele. Né? Seria diferente, por exemplo, se eu fosse o gestor, né? E seria um pouco mais incisivo nisso, né? Mas assim, ele tem um respeito, e eu acho que vai ter o voto da direita, né? Talvez se tivesse um outro nome da direita mesmo, um cara mais posicionado, né? Mais bolsonarista, talvez essa pessoa levasse os votos da direita, mas hoje não é essa a realidade. Ele é o presidente do partido do Bolsonaro, né, aqui no estado, e deve ser candidato pelo PL, pelo menos é o que se desenha, né? Mas vai ser candidato ao quê? Essa é outra pergunta. Então, essa é outra pergunta. Acho que a informação que a gente tem é para governo, né? Mas assim, publicamente ele já ensaiou, já deu dica, mas ainda não é foi nada oficial. Exato, não né? foi incisivo de que é candidato a governo. E o Leonardo Dias tem senador da República? Veja, eu tenho, na verdade, assim, alinhamentos, né? A gente está esperando, né? Quem são os candidatos. O Bolsonaro, ele já tinha conversado comigo antes sobre o Arthur Lira, né? O Arthur Lira deve ser uma pessoa que ele apoie. O Bolsonaro tem um carinho muito grande pelo Arthur. O Arthur foi um aliado muito importante para o Bolsonaro durante a gestão do Bolsonaro. Né? E eu dialogo bem com o Arthur. Não tenho, óbvio que a gente gostaria que o Arthur fosse mais à direita, tenho, óbvio, algumas diferenças com ele, mas dialogo muito bem com o Arthur. Então, acho que o Arthur deve ser confirmado como um dos candidatos do Bolsonaro ao Senado, e o outro a gente está esperando. Né? Eu sou soldado do Bolsonaro. Se ele disser que é outro, a gente vai em cima do outro. Você acha que a Marina tem chance nesse espaço aí para o Senado também? Ela apresenta-se interessante nas pesquisas eleitorais, né? Eu tenho visto várias pesquisas onde ela está pontuando bem, né? Mas assim, não sei como seria esse encaixe político dela, né? Porque existem outros nomes também, né? Tem o próprio Alfredo Gaspar, por exemplo, que é uma pessoa de direita. Se ele vai ser candidato, se não vai ser de candidato, por onde vai ser. Enfim, a gente não sabe. Tem o Davi Davino também, que também pode ser candidato. Então, a gente não sabe nada. Na verdade, a gente está esperando aí. Você só sabe da sua candidatura. Né? Eu sei de mim. Né? Eu sei que eu sou pré-candidato a deputado estadual. Vamos lutar muito para chegar lá na Assembleia, que eu acho que a gente pode contribuir bastante. Mas o Lula faz uma boa gestão? Péssima. Nem começou a gestão. A gestão dele foi só sair atrás de prender os bolsonaristas. Só faz isso. E dar prejuízo nas estatais. Pronto. As duas coisas que ele sabe fazer. Né? Botar o sistema judiciário para perseguir os inimigos políticos e dar prejuízo nas estatais do Brasil. Só isso. Se você perguntar a qualquer pessoa na rua, me diga 3 coisas boas que esse governo, essa gestão do Lula fez de positivo para o Brasil. Ninguém sabe. Porque não teve nada. Absolutamente nada. Foi um governo somente para se vingar. E ele disse que ia votar para se vingar. Pronto. Ele votou só para se vingar. Mais nada. Mas ele tem chance de reeleição? Tem, todo mundo tem, né? E ele sempre teve uma boa parte do eleitorado, né? Tem um lulista e tem um bolsonarista, seria isso? Sim, acho que sim. Porque o Lula ele é mais forte do que o PT. Do que a esquerda. Muito mais forte do que o PT e do que a esquerda, com certeza. Ele é uma figura emblemática, né? Então, assim, tirou o Lula, eu não vejo ninguém na esquerda, nem a médio prazo, que possa ocupar esse espaço dele. Muito bem, Leonardo Dias, obrigado por você ter vindo aqui no nosso NamiraCast, mais um episódio, com mais tempo aqui para a gente debater. Claro, tem outras pautas que por vir a gente vai discutir sobre política, mas está aí, terminando o ano 2025, a gente já aquecendo para 2026. Você está satisfeito com o ano 2025 ou você acha que precisa melhorar alguma coisa ainda no terminar o ano? Precisa melhorar, precisamos tirar o Lula, né? 2026, a partir de outubro pode ser muito melhor, se Deus quiser. Tá certo, então tem alguém que você queira agradecer aqui? Fica à vontade, se alguma novidade, algum projeto que você tem aí que não contou, me conte. Eu preciso agradecer aí a participação, agradecer o convite, Ângelo. A Carol está aqui também, né? Agradecer também por ter tirado a Carol um pouco de perto de mim e trazido para cá para ser sua comentarista também, que ninguém aguenta passar quase 24 horas do lado dela. Ela conversa muito, né? Mas obrigado aí pelo convite, pela participação e a todo mundo aí que acompanhou o programa. Um grande abraço. Muito bem. Na NamiraCast, gente, mais um episódio. O vereador Leonardo Dias, do PL, participando com a gente. Esse episódio, na íntegra, você vai acompanhar no nosso canal, na Rede Antena 7, nos 7 segundos. Também cortes nas nossas redes sociais, Facebook, TikTok e também no nosso querido Instagram, tá? O nosso próximo episódio vem em breve com mais um convidado especial para você conferir. Manda aí, compartilha o link,
divide com a galera a entrevista super bacana que a gente teve hoje. Forte abraço.